Ei, pessoal, tá joia? Continuando aqui o Papo Viagem, hoje a minha convidada é a minha prima super especial, a Ananda, que veio falar de um tema bem diferente, que é sobre a experiência dela fazendo o caminho de Santiago de Compostela. Prima, obrigada pela presença, obrigada por vir aqui fazer esse vídeo com a sua prima louca. Se apresente aí pro pessoal, fala aí de você, aonde você mora, fala sobre sua família maravilhosa, por sinal. Oi, Raquel. Oi, gente. Então, meu nome é Ananda, eu moro em Toronto, no Canadá, tem 2 anos que eu moro aqui, eu sou professora de yoga aqui, e o ano passado eu resolvi fazer uma grande viagem, então eu passei um mês na Índia fazendo meu curso para virar professora, e da Índia eu parei direto na Espanha para eu percorrer o caminho de Santiago de Compostela, que era um sonho assim bem antigo. Então foram 34 dias, onde eu percorri 779 quilômetros, né? É o que diz a minha Compostela. Depois eu explico direitinho o que é Compostela, mas foi uma viagem assim incrível, um divisor de águas na minha vida. Só fala o seguinte, você falou que você vai fazer curso para ser professora da Índia, mas professora do quê? Conte essa parte super interessante para as pessoas. Professora de yoga, né? Eu pratico yoga desde os 15 anos e o ano passado eu resolvi que era hora de dar um passo, né? Uma coisa que eu amo muito, quis fazer alguma coisa que eu realmente gosto. Então eu passei um mês na Índia, num ashram, fazendo um curso para me tornar instrutora de yoga. Então essa que foi esse mês que eu passei na Índia, antes do caminho. Queria saber, prima, da onde você tirou essa ideia de fazer esse caminho de Santiago? Então, quando eu tinha mais ou menos 12 anos, eu li um livro do Paulo Coelho, né, O Diário de um Mago, que conta a trajetória dele no caminho. E ano passado acabou que deu certo, né? Essa temporada na Índia, já emendei com o caminho. Foi exatamente assim, tão maravilhoso quanto eu imaginei. De uma forma diferente, mas foi incrível. Você estava me falando que são vários caminhos diferentes, né? Até chegar lá. E Peraí, sim, exato. até chegar lá, eu vou ter que fazer uma pergunta primeiro. Lá aonde? Qual que é o destino final? Santiago de Então, Compostela? o destino é Santiago de Compostela, mas tem muitas pessoas que fazem mais de 3 dias de caminhada e chegam até o que eles chamam de o fim do mundo, que é uma cidadezinha litorânea que chama Finisterra. Eu parei em Santiago porque eu não tinha tempo suficiente para caminhar até lá, e existem vários caminhos, né? Então eu fiz esse caminho que eles chamam de caminho francês. Então eu saí da cidadezinha de Saint-Jean-Pied-de-Port, que é na divisa da França com a Espanha, mas existe também o caminho português, o caminho do norte, que vai pelo norte da Espanha, pela costa, e tem várias pessoas que começam o caminho em outras partes da Europa. Então eu conheci gente que saiu da Alemanha, de Paris, eu conheci uma pessoa que ele estava fazendo o caminho de volta, então a gente estava indo, ele estava voltando. Ele tinha saído da Turquia, de Istambul, então ele foi até Santiago e depois estava voltando. Mas por que Santiago de Compostela é famoso? Da onde que surgiu esse início dessas peregrinações? E agora você me pegou. Eu não sou muito religiosa, então foi o caminho percorrido por esse santo, né? Que ele fez essa peregrinação, passando exatamente por esse caminho que eu fiz, que é o caminho de Saint-Jacques, mas ele saiu bem de longe, então ele atravessou toda a Europa e as cinzas dele estão na Catedral de Santiago de Compostela. Então ele fez essa peregrinação, ele é um santo católico, e então as pessoas fazem essa peregrinação. Iniciou como uma coisa católica, mas depois virou uma coisa mais espiritual, então as pessoas vão para ficar sozinhas, uma parte mais de introspecção, que é o que eu estava buscando, mas que no final o caminho se mostrou bem diferente para mim, virou mais uma grande confraternização, mas você também vai encontrar gente que está fazendo só pela atividade física, tem gente que vai de bicicleta, muitos jovens, tipo de 18 anos, que vão pela farra mesmo. Então, tem vários motivos. Mas aqui,
Me fala, como que funciona? Tipo, quanto tempo que você anda por dia? Então, isso é muito particular. Na verdade, eles dizem que existem tantos caminhos quanto existem peregrinos. Então, eu fiz uma média de 25 a 30 quilômetros por dia, de acordo com o tempo que eu tinha, né, para terminar. Mas tem gente que caminha 40 quilômetros por dia, tem gente que caminha 7. Tem gente que faz só os últimos 100 quilômetros. Então, vai muito de cada pessoa. Mas eu acredito que a maioria das pessoas faz entre 25 a 30 quilômetros por dia de caminhada. Gente, mas Raquel e suas perguntas super aleatórias. Tipo, tem muita subida, descida ou o caminho é mais plano? Então, o caminho não é um caminho difícil, então eu não pratiquei nada, eu nunca tinha feito longas caminhadas na minha vida. A única coisa que eu fiz foi, eu comprei a minha bota de caminhada e durante 2 meses antes eu usei a minha bota praticamente todos os dias. Então eu ia trabalhar com ela, fazia minhas atividades para ir amaciando e não me dar bolhas, né? Porque muita gente tem muita bolha no pé durante o caminho. Então foi a única coisa que eu fiz. Mas a primeira parte do meu caminho foi bem difícil, que é a travessia dos Pirineus. Então no primeiro dia a gente sobe mais ou menos 1.400 metros, né, de altitude e a gente atravessa os Pirineus, que é a divisa da França com a Espanha. E a descida dos Pirineus também é bem puxada, então muita gente às vezes machuca os joelhos. Então essa parte é difícil. E durante a metade do caminho tem algumas subidas, mas não são muitas, a maior parte do caminho é plana. Existe uma parte do caminho que chama meseta, que é uma parte que é bem plana, mas é muito quente e é bem deserto. Então tem muita gente que pula essa parte. Eles pegam um ônibus, mas eu resolvi percorrer o caminho, eu queria percorrer cada passo. E essa é o que eles chamam de a gente enfrentar o nosso próprio deserto. Então, essa parte difícil pelo calor, a distância entre as cidades é muito grande. Então, teve um dia que foram 18 quilômetros entre uma cidade e outra. Mas, quando a gente passa, a gente entende que aquele pedaço está ali por uma razão. Então, eu acho que cada pedaço do caminho tem o seu porquê, né? Pensando já numa parte mais espiritual da viagem. Mas, no geral, não é uma caminhada difícil, né? Como a gente estava conversando antes, gente de todas as idades, gente gorda, magra. Eu conheci uma senhora assim espetacular na viagem, eu caminhei com ela nas últimas 3 semanas, 83 anos, estava fazendo o caminho pela terceira vez, e dessa vez ela andou 1.500 quilômetros, porque ela começou o caminho numa cidade na França, então ela andou o dobro do que eu andei praticamente. E o mais interessante é que todo dia, na metade do dia, ela parava e tomava um canecão de chopp e continuava andando. Então, o nome dela é Wanda, ela é americana. Se um dia ela ver esse vídeo, ela não deve ver porque é em português, mas assim, ela sabe que ela é uma grande inspiração para mim, porque eu falei que eu quero continuar caminhando até meus 80, 90, até onde eu conseguir andar. Gente, que incrível! Mas e como que É. funcionava? Você caminhava todos os dias ou tinha dia que você ficava, sei lá, no hotel? Como eu tinha um tempo curto, eu caminhei todos os dias. Mas, como eu disse, varia. Então, teve muitos peregrinos que eles paravam em algumas cidades, por exemplo, as cidades principais, que é Pamplona, Burgos, Lyon. Muita gente resolve parar e ficar lá uma noite extra para conhecer a cidade. Eu não tinha esse tempo, sim, eu tinha minha passagem de volta, então eu não podia me dar o luxo de parar. Então, eu só parei um dia que na verdade eu não parei, eu ainda andei 7 quilômetros, mas eu peguei uma gripe, eu estava com o corpo bem ruim, cansada, então eu resolvi nesse dia, eu andei 7 quilômetros e fiquei um período maior nessa cidade, praticamente dormindo o dia inteiro para me recuperar. Mas depende. Tem gente que chega numa cidade e gosta muito e fica um tempo, tem gente que resolve ser voluntário nos albergues, então eles resolvem ficar uns dias, ou algumas semanas, ou meses. É muito, muito particular, assim, de cada pessoa. Que legal! E aqui, como que funcionava? Tipo assim, que horas que você caminhava? Ou você tinha um cronograma, assim, diário de como que você fazia? Então, a vida do peregrino começa cedo, então às 8 horas da manhã você tem que sair do albergue. Ninguém pode ficar no albergue depois das 8.
Por quê? Para a gente percorrer o caminho como peregrino, a gente tem que ter um passaporte. Esse passaporte, eu estou até com o meu passaporte aqui, a gente pega ele na primeira cidade, é esse aqui, eu não sei se dá para ver. E o passaporte, ele tem o carimbo de todos os albergues que a gente fica. Então, você só pode ficar no albergue de peregrino se você mostra o passaporte. Então, como o albergue é para os peregrinos, 8 horas da manhã todo mundo já tem que sair. Então, tem gente que começa a sair 4 horas da manhã, você já começa a ouvir a movimentação. Então, eu saía normalmente, eu saio um pouquinho mais tarde, porque no dia anterior sempre tinha um vinhozinho, uma cerveja. Então, eu saía mais ou menos por volta de 6h30, 7. Uma vez só eu saí bem cedo, que eu queria ver o nascer do sol. Mas eu saía normalmente entre 6h30, 7. Caminhava até mais ou menos 1 da tarde. E aí parava, tomava banho, aí conversa com o pessoal, cervejinha, dá uma descansada. E 10 horas da manhã eles apagam as luzes. Então, fecham 10 horas da noite, né? Da noite, isso. Então, 10 horas da noite eles apagam as luzes, fecham a porta. Então, se você está do lado de fora, você corre o risco de não conseguir entrar, justamente para estar todo mundo dormindo, porque está todo mundo cansado, né? Por começar cedo no dia seguinte. Não é um albergue igual a gente vai, né? É um albergue de viagem normal. É um albergue para peregrinos. Não tem essas regras. Mas, por exemplo, se a pessoa quiser dormir em num hotel mais arrumado, sim, pode? Pode, fica à vontade. Eu conheci algumas pessoas que não ficavam nos albergues, ficavam em hotel. Então, tem gente que acampa. Então, é bem tranquilo, assim. Cada um faz o seu caminho no seu ritmo, no seu tempo. Esse passaporte aí, esses carimbinhos, como que funciona para você ir pegando eles? Você pega os carimbos nos albergues e também alguns locais, alguns restaurantes, no meio do caminho, eles dão um carimbo. Mas você tem que carimbar todos os dias, nos albergues, pelo menos, porque quando a gente chega em Santiago, a gente tem que apresentar esse passaporte para eles darem a nossa compostela, que é o certificado de conclusão do caminho. E aí eles vão ver onde você começou, vão ver se você tem todos os carimbos, e aí na compostela vai virar, você andou, no meu caso, 779, ou você andou 2.000 quilômetros. Então vai estar tudo na sua compostela, tudo anotado, de acordo com o seu passaporte. Mas, por exemplo, a pessoa que começou lá da Turquia, tem um passaporte na Turquia para ela pegar e começar a carimbar? Você pode pegar o passaporte até por e-mail. Então, tem os sites. Então, por exemplo, você do Brasil, se você quiser, você já pode pedir para mandar o seu passaporte pelo correio. Eu peguei o meu em Saint-Jean, né, que eles têm lá o que eles chamam de o office dos peregrinos. Em todas as grandes cidades tem. Então, eu não sei como a pessoa da Turquia fez, mas eu acredito que ele deve ter pedido para mandarem para eles por e-mail, por correio, né? Caraca. E aí, por exemplo, nesse caso, um passaporte não vai ser o suficiente, né? Não vai ter espaço para tanto carimbo. Então, tem gente que chega lá com 2, 3 passaportes para poder carimbar tudo. Ei, gente, eu tô vindo aqui do futuro falar que eu tô editando esse vídeo aqui sobre o caminho de Compostela e para ele não ficar tão grande, eu vou separar ele em 3 partes. Então, vocês acabaram de assistir a primeira parte do vídeo com a Ananda. Aqui agora, ó, vai aparecer uma telinha para você clicar, para você ir lá na segunda parte e continuar escutando aí o relato dela dessa viagem.